Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal que ninguém vai assistir. Yeah! Ai, gente, tudo bem. E por que eu tô gravando ainda assim vídeo pro canal? Sei lá, porque talvez porque eu gosto muito de falar, talvez porque eu tenho uma esperança que no futuro alguém se interesse e fala: oh, o que será que ela lia naquela época? Cá estou eu contando pra vocês os meus lidos e assistidos do mês de junho. Sim, vou fazer os dois juntos em um único vídeo, porque eu nem li tanta coisa, nem assisti tanta coisa. Ao invés de deixar pra juntar e fazer 2 meses juntos, eu vou fazer os dois no mesmo vídeo, tá? Começando por aquilo que eu li no mês de junho, que foi apenas contos, pro Segunda de Contos, e um quadrinho. Só isso que eu finalizei durante o mês de junho. Tem um livro que ficou em andamento o mês todo, mas eu confesso que foi um mês bem difícil em termos de tempo para leitura, e talvez se eu não tivesse o projeto Segunda de Contos, eu não tivesse lido era nada, porque eu me obrigava a parar a ler um conto pro Segunda de Contos, e eu não consegui andar muito com esse livro que tá em andamento, que é um pouco longo, mas não é culpa dele, é culpa minha. Então vamos lá. Eu li primeiro Meu Namorado é um Deus Grego, da Deia Klein, que é um conto independente de 78 páginas, em que a gente tem a Selene, que é uma universitária, ela tá tendo um dia péssimo, se refugia dentro da biblioteca, não percebe quando a biblioteca é fechada, ela fica lá trancada, e aí ela vai ter uma surpresa. Ela vai conhecer ali o Hermes, que tá vestido de Hermes, mas não necessariamente é o deus grego, ou será que é? Não sei, quem sabe? É uma história mágica, uma história de amor destinado, de profecia, de maldição, desse tipo de coisa. Então a gente que é romântica, assim, sempre gosta. Eu gostei bastante, eu já li algumas coisas da Deia e esse aqui eu gostei muito. Depois eu li Fora de Campo, da Camille Sfet, eu não sei falar o nome dela, Svensson, talvez seja esse, que é um conto também independente, lançado independentemente, com 37 páginas, em que a gente tem ali uma médica chegando no Atlético do Nordeste, num time de futebol para trabalhar, e conhecendo o grande craque, o capitão do time, o grande artilheiro, Rafael Melo. Desde o começo ele demonstra um certo interesse por ela, e ela é meio dura, né, até porque ela tem que manter ali o profissionalismo. Mas as coisas vão surgir e vão andar. O que eu achei desse conto aqui? Até falei no segundo de conto. Eu acho que ele poderia ser interessante, mas não desse tamanho. Essa história precisava de mais páginas para se desenvolver. Eu não consegui me conectar com os dois personagens. Não me consegui que eles me convencessem da paixão que surgiu entre eles. Nada. Então, assim, pra mim foi só um conto meio blé. Aí depois, gente, eu li O Espião do Forró, da Lu Abraham, que também é um conto independente, com 50 páginas, em que a gente tem ali um grupo chamado Sunguinha Branca, um grupo de forró, que eles tocam, né, em festas juninas pelos interiores do Brasil da vida, e aí eles estão numa cidade lá chamada Pedra de Santo Antônio, no interior de Minas Gerais. Quando eles chegam para fazer a quermesse ali da cidade, eles descobrem que uma coisa terrível aconteceu. Os vestidos da quadrilha foram roubados. E agora, eles que não são só tocadores de forró, mas também espiões, nas horas vagas precisam desvendar esse crime e recuperar os vestidos para que a festa aconteça. Eu achei bem divertidinho, é um conto bem leve, bem gostoso de acompanhar. E aparentemente a autora tem intenção de trazer mais algumas aventuras do Sunguinha Branca. Eu achei esse nome incrível. E eu também li um conto que faz parte de uma coletânea, que chama a coletânea aquele roxo, rosa e azul, acho que é esse nome, ou as cores são em outra ordem, tá? É da Maria Freitas, e o conto chama Azeitonas. É um conto que se passa durante a pandemia. A gente tem a Cecília, que foi morar com o avô ali durante a pandemia. Ela é responsável por fazer a compra dele e a compra de outros idosos que moram ali no prédio. Ela tá passando por um momento meio difícil porque ela se afastou de uma pessoa que era muito importante pra ela, que era Gio. Gio não responde as suas mensagens, Gio não dá sinal de vida, e ela fica ali amargando aquele sentimento, só que ali ao mesmo tempo vai se desenrolar uma história ali entre o avô dela e outra pessoa do prédio através de bilhetinhos. E essa história do avô vai fazer ela questionar a história dela mesma e a importância do gênero ou não dentro de você gostar ou não gostar de uma pessoa. É sim um conto ali com representatividade LGBTQIA+, no caso representatividade bi, que não é uma representatividade que eu vejo tanto assim quando fala, né, na sigla. E por último, mas não menos importante, o quadrinho que eu li foi Angela e Bob Hot, volume 1. Angela e Bob é derivado, Hot, né, é derivado de uma websérie chamada Angela e Bob, da autora Anna Pepper, que ela lançou ali no Instagram dela e em outras plataformas também de quadrinhos, e é muito fofo, é uma história entre uma humana e um homem jacaré.
que encontram o amor, que encontram a compreensão nesse relacionamento que eles começam a desenvolver. E aí ela fez esse spin-off que ela tá lançando em PDF, aí você sim, compre o PDF, ela está vendendo o PDF, não vá piratear, vamos valorizar o trabalho do autor nacional, o trabalho dela é muito legal, mas esse conto é um conto hot, é um quadrinho hot. Eu nunca tinha lido um quadrinho hot na minha vida, e então a coisa fica um pouquinho gráfica. Se você não quiser, né, não gostar, se sentir constrangido, eu não diria para ler. E eu não diria para ler apenas ele sem ter conhecido Angela e Bob previamente, porque talvez você não vai entender o que significa aquele momento para os dois, tá? Mas eu, como uma fã inveterada desse casal, gostei bastante do quadrinho, e se tem o volume 1 e tá lá 1/3, quer dizer que vai ter 3 volumes, então tô esperando a Ana lançar os próximos. E agora, tá vendo como foram poucas coisas que eu li? Vamos aos assistidos. O que eu assisti em junho, gente? E aqui, acho que não tem nenhuma grande série começada, nada disso. Então são esses aqui mesmo que eu assisti. Então eu vou começar pelos filmes assistidos. Eu assisti um documentário chamado Instinto Materno, que traz a história da Taylor, uma mulher de 27 anos que começa um relacionamento com o Wade ali no Texas. Aquele relacionamento logo, eles já vão morar juntos, tá tudo muito bem, mas ela tem umas histórias esquisitas. Ela fala que ela é herdeira de uma grande fortuna, mas a mãe dela não deixa ela acessar, e parará e parará. E aí, que de repente ela vai herdar alguma coisa da avó, começa a gastar, comprar algumas coisas, mas tá tudo muito, muito estranho. Mas parece que nada do que ela faz com que o Wade se aproxime de verdade dela do jeito que ela quer. Então, de repente, ela fica grávida, né? Só que o detalhe é que ela não pode engravidar, porque ela não tem útero. Ela fez retirada do útero. Gente, é uma história bizarríssima. Eu contei essa história num vídeo curto, então eu recomendo que vocês assistam um vídeo curto que eu contei essa história. Mas assim, inacreditável. Inacreditável. E depois eu assisti também o assassinato de Rachel Nichols. Esse eu ainda não fiz conteúdo, eu quero terminar de assistir uma série que chama Testemunha, que é também baseada nessa história, pra depois trazer um pouco pra vocês, mas esse é um caso terrível de uma mãe que saiu pra dar uma volta no parque com o filho e a cachorra, o filho de 2 anos, e ela foi assassinada, foi abusada, foi assassinada com 49 facadas na frente da criança de 2 anos de idade, o Alex. E tem uma série de erros durante a condução da investigação que faz com que ela fique sem justiça durante muitos anos, né? Porque o assassinato foi em 1992 e só em 2002 é que o verdadeiro culpado vai ser descoberto através de, quando tem melhorias, né, nos exames, nas técnicas analíticas, é que vão descobrir o verdadeiro culpado. É assim, terrível. E eu fico pensando muito na criança, no Alex, né? E ele conta que ele sempre lembra, ele nunca se esqueceu do que aconteceu, mesmo ele tendo 2 anos, e ele sabia o que tinha acontecido. Não na hora, óbvio, ele tentou acordar a mãe dele, mas depois ele entendeu. E tanto que o pai dele fala que ele nunca mais perguntou pela mãe dele. Assim, só que isso trouxe consequências pra vida do garoto. Ai, é umas coisas assim. É inacreditável. Inacreditável algumas coisas que acontecem nessa vida. Vamos mudar isso aqui, né? Eu e os meus documentários, levinho que eu assisto. Mas vamos lá para as séries que eu assisti. Eu assisti Uma Mente Extraordinária, a 2ª temporada, que é uma das minhas séries da atualidade preferidas, que a gente tem a Morgan, que é essa mulher que tem um alto QI, ela tem capacidade, ela lembra de muita coisa, absorve muita informação e tem essa capacidade de ligar as coisas, ligar as informações e fazer as conexões, e ela foi contratada para ser uma consultora da polícia, e aí nessa 2ª temporada ela continua ali, mas aí surge um novo chefe, que é o Nick, ali na história. A história dela procurando pro ex-marido dela desaparecido se desenrola mais e se mostra cada vez mais perigosa, envolvendo coisas muito perigosas ali nessa história. E a gente vai vendo desenrolar, aí nós que torcemos para o casal Karadec e Morgan. Ficamos meio assim, porque o Karadec começa a reencontrar um amor do passado e etc. Mas nosso casal não tá morto não, tá? Só digo isso, nosso casal não tá morto. Ali tem um momentinho ali no último episódio que eu falo, quase que rola ali, hein? Quase que rola. Mas vai ter uma 3ª temporada, já foi confirmado, e ainda bem, porque eu gosto muito dessa série. E eu também assisti Perdendo el Juicio,
que é o Perdendo o Juízo, uma série de advogados, muito, muito boa, eu gostei muito. Tem uma advogada que ela é a melhor advogada da Espanha, só que ela tem uma crise no tribunal, ali na frente da juíza, ela quase bate na juíza, e a partir daquele momento ela desenvolve um toque muito forte que vai meio que transformar inteiramente a vida dela. E ela, pouca gente sabe, é que o que desencadeou isso foi que ela teve um aborto ali no tribunal. Então, assim, o marido dela vai deixar ela precisa retomar a vida, ela vai buscar um emprego, mas ninguém quer dar uma chance pra ela, exceto o Gabriel, um advogado subestimado de um escritório menor, mas onde ela vai ser acolhida e depois ela vai precisar muito da ajuda dele e de todos eles ali pra ela conseguir defender uma pessoa que ela ama muito e que vai precisar que ela esteja na sua melhor forma. É muito bom, a atriz é muito boa interpretando o papel, eu gostei muito e recomendo demais pra vocês essa série. Bom, foi isso que eu li e assisti no mês de junho, viu? Como foram poucas coisas e por isso que eu resolvi fazer junto. Então, se você leu ou assistiu uma dessas coisas, ou baseado no que eu trouxe aqui, você tem alguma recomendação, tanto de livros quanto de séries ou de filmes pra me fazer, deixa no comentário. E não esquece de me seguir, de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. E, sei lá, se tiver alguém assistindo esse final de vídeo, clica aí no gostei, né? No like.